Olá, viva! Eu sou João Correia Gomes. As sociedades sempre foram afetadas pela tecnologia? Sim. A sociedade em que vivemos será afetada pela tecnologia? Sim. E será muito mais do que foi no passado. A quarta revolução industrial irá mudar radicalmente o mundo a que estamos habituados. Em raros momentos na história da humanidade se vivenciaram mudanças drásticas na sociedade, na política, nos comportamentos, na economia e nos ambientes que são usados, como aqueles produzidos pelo imobiliário. Estamos a viver um desses raros momentos da história em que se operam mudanças drásticas na sociedade e no modo de vida provocados pela tecnologia. As várias sociedades têm sido condicionadas pela tecnologia de produção, pelas fontes de energia, pelos meios de comunicação e de transporte. Esses meios serviram como plataforma para as mudanças sociais, políticas e económicas que se seguiram e provocaram novas mudanças tecnológicas. A era agrícola dependia da agricultura e da pecuária, muscular e da lenha, da informação escrita em meios físicos, como o papel impresso, e do cavalo e do rio para o transporte. Resultou na criação das cidades, das civilizações, das organizações e hierarquias, das religiões e da cultura. A mudança era então lenta, devido às formas de comunicação usados, como o cavalo, e de interação humana, sobretudo oral. Mesmo assim, com a impressão gráfica passou a ser possível a maior divulgação da informação, permitindo o crescimento de revoluções contra os sistemas implantados, como foi a Reforma Protestante ou a Revolução Francesa. Estas revoluções conduziram à emergência da sociedade capitalista burguesa do século XIX, com o acréscimo da competição no mercado e a emergência de novos paradigmas económicos. A primeira era industrial baseou-se nos primeiros processos industriais dependentes da máquina a vapor, da locomotiva, energia a partir do carvão de pedra, comunicação e divulgação da informação à distância era o telégrafo. A velocidade da mudança está cada vez mais a aumentar. Resultou na criação das classes burguesas e operárias, do capitalismo industrial, da banca, das grandes cidades, que passaram a ter saneamento, da escola pública universal, das grandes instituições, no controle do poder político, sobretudo através de regimes constitucionais. Emergiram as grandes metrópoles na Europa e nos Estados Unidos da América. O mercado, o imobiliário, cresceu dentro das cidades industrializadas, obrigando a desenvolver o saneamento ou os mecanismos para a elevação das pessoas e de bens, como os elevadores. A segunda era industrial baseou-se na energia elétrica, motor de explosão, a cadeia de produção pelas novas formas de energia. A comunicação explode através do transistor, do telefone, da rádio, da televisão e do cinema. O mundo estava a acelerar. As mudanças também. Por vezes surgiram guerras com destruição a nível industrial. Emergiram e cresceram a classe média. Expandiu-se e consolidou-se a democracia, os direitos das mulheres, o crédito bancário. Nas grandes metrópoles urbanas emergiram extensos subúrbios residenciais, ligados por estradas e trilhos de ferrovia aos centros urbanos de elevadas densidades, ocupadas por serviços. O novo urbanismo dos bairros e subúrbios, dos grandes centros comerciais, é muito dependente do automóvel. A terceira era industrial baseou-se no chip, no computador e na internet. Deveria integrar as energias renováveis, mas que se atrasaram um pouco. Nesta era, as grandes empresas com estruturas piramidais, muito estratificadas, começaram a desaparecer. Emergiram as organizações em rede, ligadas pela internet. A economia começou então a desmaterializar-se. O capital movimentava-se numa velocidade crescente, cada vez mais instantânea. Por todo o mundo usava a via digital. Com a Revolução Liberal em curso, os empregos certos para toda a vida começavam a escassear.
A globalização transferiu empregos para a Ásia e para a Europa de Leste, assim como competências de produção industrial. Cresceram os serviços em diversidade e dimensão. Cai então o Bloco Soviético e a China reformulou o seu sistema político e económico. Emergem e consolidam os direitos para homossexuais, para os animais, a consciência ecológica, a consciência sobre a violência doméstica. As viagens entre países são cada vez mais baratas e frequentes. Os subúrbios degradam-se em qualidade de vida, seja no trajeto diário em frequente congestionamento automóvel, seja em conflitos locais por razões sociais e económicas. Procura pelos centros das cidades, onde vivem os mais ricos e os mais criativos e tecnólogos, começa a crescer. A era da conectividade que está a iniciar baseia-se nas tecnologias da quarta revolução industrial, como a inteligência artificial, a internet de todas as coisas, a robótica, a impressão 3D, a biotecnologia, os materiais avançados, as energias renováveis. As energias renováveis, quer na produção, quer no armazenamento, irão mudar completamente o modo de vida das pessoas e a organização das cidades. A quarta revolução industrial, com as suas plataformas digitais dominantes, está já a dominar e está a mudar todos os paradigmas sociais, políticos e económicos a que todos estávamos formatados. As empresas hoje dominantes são as que gerem fluxos de informação e de capital, ultrapassando as que dominavam a produção industrial e as energias fósseis de há umas décadas atrás. O poder global está cada vez mais nas entidades que gerem fluxos de capitais em todo o mundo, e não são necessariamente a banca. O paradigma do poder económico está a mudar dos direitos das propriedades sobre os meios de produção industrial, as matérias-primas, os recursos minerais e a propriedade imobiliária para a gestão de fluxos de informação, de capital, de energia, de pessoas. Como a unidade básica de transformação é o bit ou o gen, numa escala nano, com a velocidade de luz, sem limite geográfico nem de capacidade de informação, o ritmo de mudança em toda a sociedade será altamente acelerado. Vai distanciar do resto do mundo as superpotências líderes que são baseadas na inteligência artificial, os Estados Unidos da América e a China. Para trás ficarão sociedades fornecedoras de matéria-prima e até industriais. Qual será a posição futura da Europa?